Durante muitos anos, a forma de contar a história foi aquela pautada no viés do positivismo, aquela que privilegiou os grandes nomes, os reis, os imperadores, as grandes datas, os grandes acontecimentos, e essa forma de escrever e contar a história, ela se perpetuou e ainda hoje é difundida e aceita por muitas pessoas. A história que está nos livros didáticos tem características positivistas, porque a escrita dessa história foi muito forte e dominante. No século XIX, com a chegada do marxismo e o entendimento de que era preciso escrever uma história total que visasse o processo como um todo, global, e entender que a história é a história da superação de uma luta, de uma classe pela outra, Marx, junto com Engels e diversos outros autores, deram novas interpretações ao conhecimento histórico. A história ela não é no singular, são histórias no plural. Com o advento dos tempos dos estudos e pesquisas, a escola dos análises, a nova mentalidade, a nova história cultural, autores como Lucian Febvre, Marc Bloch, Jacques Le Goff, Michel Certeau e tantos outros passaram a tratar de temas que até então não eram privilegiados, como os esquecidos, os povos de baixo, as mulheres, as minorias, os negros, os LGBTs, as pessoas que estão nas margens e nas fronteiras. Não existe uma história única e uníssona de um povo dominante. A gente aprende essa história e tenta desfazer esses conceitos positivistas e atribuir a história das mentalidades ao marxismo e a tantos outros tipos de história, a microhistória, a história cultural, a história das religiões, a história dos acontecimentos, das ideias, dos intelectuais, porque o conhecimento histórico hoje ele está multifacetado. Ele é dividido em diversos campos, em diversas abordagens e diversos domínios. A história é entendida hoje como um universo totalizante, totalizador. Até porque se a gente pensa o nome história, ele dá pano para mangas para muitas discussões. História pode ser tanta coisa ao mesmo tempo, disciplina, memória, tempo, um a priori, como diz o Kant, uma categoria do conhecimento, como diz Durkheim. Enfim, história, ela também se confunde com memória, e a discussão em torno da memória é uma tarefa muito eficiente no conhecimento histórico. Le Goff tem uma obra História e Memória e atribui a separação do que é história e do que é memória. A história que fica para sempre e a memória que pode ser seletiva, que pode ser anacrônica, enfim. Os povos, nos diversos lugares, contam várias histórias. Nós, no Ocidente, contamos uma história que é de causa e efeito. Me pede uma causa, que eu dou um efeito, uma consequência. A história vai além disso. A gente precisa entender os personagens e suas aspirações. Foi muito comum, durante o positivismo, privilegiar aqueles homens, aqueles reis, aquelas pessoas, aquelas figuras históricas que deram suas contribuições e ficaram na glória, como, por exemplo, Dom Pedro I, que proclamou a independência. E a gente sabe hoje em dia que a independência foi um arranjo dos grupos dominantes, das elites, e que ele foi apenas um cara que assinou ali o termo. A princesa Isabel, que estava de férias na Quinta da Boa Vista, e veio assinar a lei mais curta e liberal do nosso império, que foi a lei da abolição. Mas essas pessoas entram para a história como grandes personagens, como grandes acontecimentos. É preciso entender que na história não existe mocinho nem bandido. Existem personagens que, mesmo tendo feito categorias fundamentais e importantes para a consecução do conhecimento histórico, eles também têm erros, porque os seres humanos eles são carregados de significações históricas e imbuídos de diversos erros. Nós estamos a todo tempo e a toda hora acertando e errando. Eu sempre gosto de reiterar que o conceito de certo e errado ele é sempre discutível, porque a visão de um independe do outro. A gente carrega conosco as categorias presas ao tempo, às instituições e à sociedade e à família. Uma pessoa que é carregada desses interins, ela certamente tem dificuldade de discutir as outras categorias de conhecimento. A história plural é aquela que não é par e nem é ímpar, é aquela que não tem bula de remédio, não tem prazo de validade e que 2 mais 2 não vai ser 4 nunca, porque o entendimento nosso é o entendimento dos espíritos, é a ciência do espírito, como disse Dilthey. A história também ajuda a elevar o conhecimento, a teoria, a crítica. Sorte de quem lê, se informa e conhece a sua história. Porque eu sempre digo que um povo que não tem história, ele certamente não terá memória, e um povo sem memória e sem educação não é ninguém.